Pessoal, essa noite, terminei de organizar a igreja e essa noite eu preparei essa mensagem, fui até 1h preparando o esboço dela. E o tema que nós vamos trazer para essa mensagem hoje se chama Tratando do Passado, Presente e Futuro. Então a mensagem que nós vamos ministrar hoje foi com cuidado, ainda faltou muitas coisas para mim colocar aqui, mas eu acho que esse esboço aqui está perfeito, é suficiente. Amém? Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 14. A palavra diz assim, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode se sentar. Eu costumo dizer que quando nós nos focamos demais no nosso passado, não vivemos o presente e ficamos impossibilitados de alcançar algum futuro. Porque travamos aqui, remoendo coisas que aconteceram lá atrás. Talvez seja um pecado, talvez seja alguma ofensa de algum irmão para com você, e até hoje você vem guardando isso. Então, eu enumerei aqui a respeito do passado, que como o passado vem primeiro, então vamos começar com o passado, né? O que tenho que esquecer? Quais coisas do passado que tenho que deixar para trás? Primeiro, o pecado. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 17. O único que poderia se lembrar dos nossos pecados é Deus. Porém, Ele não leva em consideração os erros do passado, desde que nós, diante dele, pedimos perdão e recomeçamos. Porque se Deus levasse em consideração os erros do passado, não estaríamos aqui. A palavra fala que a misericórdia de Deus também, ela se baseia da não relevância de Deus em relação aos nossos pecados cometidos no passado. Se Deus levasse em consideração o tempo da ignorância, como diz a palavra, né? O juízo sobre nós seria pesado. Mas olha o que diz aí. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus e das suas iniquidades. Então, o que eu tenho que esquecer do passado? Os meus pecados. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, o que você fez ontem, ou poucos minutos antes de chegar aqui, não interessa. Deixa para trás.
Paulo, ele é tão focado em avançar para frente, em se esquecer do passado, que ele faz uma declaração aos coríntios. E essa declaração ela vem da seguinte forma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que você fez que te perturba até hoje, esquece. Você pediu perdão a Deus? Você se reconciliou com Deus? Então deixa no passado. Afunda nas profundezas do mar do esquecimento. Lá no local mais profundo do oceano, como que chama? Agora não me vem à mente. Como que chama, David? Você é inteligente. Tem um lugar aí no mar que é o mais profundo. Eu esqueci, agora não me vem à mente. Então leva para lá. É tão profundo que não há ser vivo neste lugar. Que a pressão da água é muita. Alguém aqui já mergulhou? Quando você mergulha, você não sente uma pressão da água sobre o seu corpo? Quando mais fundo você vai, aquele peso que está acima de você da água está pressionando seu corpo. Então não há ser vivo ali, ou seja, é um local hostil, é um local que não há ser vivo. Exatamente por isso que eu estou te falando, coloca lá nas profundezas do mar do porque se tiver lá, não virá à tona, será extirpado, destruído. Quem está entendendo, igreja? Então se esqueça de tudo que você fez, deixa lá atrás, não leva em consideração no passado, porque isso pode prejudicar o seu presente e atrapalhar o seu futuro. Os traumas, por exemplo, os traumas que a pessoa traz do passado, que tem que fazer terapia, que entra às vezes em depressão por causa disso. Esqueça. Deixa lá atrás. Nunca te aconteceu. Então estou falando de coisas que a gente não deve trazer para o nosso presente. Hoje nós vamos tratar do passado, presente e futuro. Só é possível tratar o nosso presente e o nosso futuro se esquecendo das coisas ruins que nos aconteceram no passado. Amém, igreja? Outra coisa que nós temos que esquecer, que deixar para trás, as ofensas que as pessoas nos causaram. Por quê? Porque precisamos receber perdão de Deus para que a graça de Deus seja abundante em nós. A graça de Deus só pode ser abundante em nós a partir do momento que nós perdoamos as ofensas de outras pessoas para conosco e deixamos lá atrás o que aconteceu. Porque se isso continuar, você não vai ser perdoado por Deus. O único remédio para você se livrar de uma ofensa é perdoar, é liberar perdão. Não tem outro caminho, não tem outro remédio. Chama-se perdão. E se você não perdoar, você vai estar isento de receber perdão. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14 ao 15. Olha o que a palavra diz a respeito do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer receber perdão de Deus? Libera o perdão. Quem quer ser perdoado de seus pecados? Perdoe as ofensas dos outros contra ti. Às vezes é fácil falar, né, pastor? Mas o senhor não está na minha carne, não está na minha pele, não sabe o que eu passei. Mas isso aqui não é uma declaração minha, é uma declaração do próprio Senhor Jesus. O homem está disposto a receber, mas não está disposto a doar. Eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Você não vai receber perdão. E ainda por cima vai dar legalidade ao diabo para atuar na sua vida. Porque veja o que diz 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Capítulo 2, versículo de número 10. 2 Coríntios. A quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Isso aqui é a própria declaração do apóstolo Paulo. O texto que a gente iniciou, que vem do apóstolo Paulo, olha ele falando aí em 2 Coríntios. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Se não perdoar, nós damos legalidade a Satanás. E nós sabemos, ele falando, e nós sabemos os desígnios dele. O que ele é capaz de fazer? Então, se não perdoarmos, damos legalidade para o diabo atuar na nossa vida. E o pior de tudo não é somente a atuação do diabo em nossa vida, é a possessão demoníaca. É quando o diabo toma conta de nosso ser e ficamos inconscientes, incapazes de sermos nós mesmos. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, perdão é importante liberar para que não demos legalidade ao diabo. Esses dias eu cheguei em casa, de trabalho, e a minha esposa querida estava assim. E eu, o que eu fiz hoje? Ela não gosta de fazer as coisas e me ver quieta, ela tem que colocar eu para fazer também. E quando ela está quieta, eu faço as coisas e não falo nada. Faço meus trem quietinho. Mas tem dia que ela está zangada. Ela te pediu para fazer isso, você não fez. E às vezes, ela fica zangada até no outro dia. Eu falo para ela, vai ler a Bíblia. Tem que liberar perdão. Por mais que eu te ofendi hoje ou ontem, tem que liberar. Você não lê a Bíblia, não? Eu utilizo sempre a Bíblia para me defender. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ficou irado no momento? Respire. Como é que chama aquele exercício que os psicólogos recomendam a gente fazer? Tem um nome específico. Mas eu sei que eles mandam a gente respirar diante de uma situação de nervosismo, de raiva. Respire e conte até 10. Espera a raiva passar, vai lá e peça perdão. Eu não sou o maior exemplo de perdão. Mas todas as pessoas que eu já ofendi, eu chego nelas e peço e não guardo para sempre.
algumas irmãs que congregavam conosco aqui na igreja, que deixaram de congregar porque se sentiram ofendidas com algumas palavras minhas. Eu fui lá depois e pedi perdão para elas. O interessante é que a gente vê que eles guardam isso para sempre, né? Ah, pastor, mas eu achei ruim o senhor isso e aquilo, mas não sei o quê. Eu falei, já passou. Deixa lá para trás. Esquece. Para não darmos legalidade. Porque os desígnios dele são desígnios malignos. Ele gosta de causar discórdia, ele gosta de causar contenda, ele gosta de causar divisão. A rebelião nos céus aconteceu por causa da influência de Satanás. A batalha dos anjos de Deus contra os anjos caídos foi por causa da influência de Satanás. Satanás barulhando no ouvido deles, algum ressentimento a respeito de Deus que ele tinha, e foi implantando isso no coração dos outros anjos, e pronto, estava formada uma rebelião. Só que Deus, ele odeia rebelião. Tem 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª palavra diz que a alma dele abomina. Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece. É porque a tradução que eu li estava odeia. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mão que derrama o sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, o que semeia contendas entre irmãos. Então Deus não gosta dessas coisas. E quando nós ficamos guardando, sabe, aquele ressentimento, damos legalidade ao diabo para atuar nas nossas vidas. É aonde perdemos a essência do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a primeira, que eu devo esquecer, pecado. A segunda, as ofensas. E a terceira, as atitudes erradas que nós tomamos lá atrás. Imagina se Paulo lembrasse do passado dele. Porque quem não sabe, Paulo foi responsável pela morte de vários cristãos. Estevão era amigo de Paulo. Paulo foi responsável, um dos responsáveis pela morte de Estevão. Imagine se ele lembra dessa época em que ele perseguia os cristãos. Como ele conviveria com ele mesmo diante dessa situação? Ele foi responsável por prender pessoas que nenhum mal fizeram. Ele foi responsável por essas pessoas levarem chicotadas, serem flageladas. Foi responsável por elas serem crucificadas e mortas. Então, se ele trazesse na mente o que ele fez no passado, as atitudes erradas que ele tomou,
ele não estaria bem. Algumas pessoas que já visitei lá no presídio, eles carregam trauma das coisas erradas que eles fizeram. Alguns têm que receber tratamento psicológico. Para você ver o que o passado, as coisas ruins do passado é capaz de fazer conosco. Tem gente que fica remoendo. Poxa, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, já passou, já aconteceu. Como dizia minha avó, não adianta chorar o leite, derramou. Já era. Eu fiz isso lá atrás. Então esquece. Foi ontem que eu fiz, que eu tomei uma atitude errada. Que sirva de lição, não tome mais essa atitude, siga em frente. Ah, mas se eu tivesse feito de outra forma, hoje eu estaria de outra forma, de outro jeito. Esquece. Já fez. Quer ver quem aqui tomou algumas atitudes erradas e hoje está pagando o pato por causa disso? O que a senhora fez, dona Eliette? Compartilho. A venda da moto, por exemplo, foi um. Está dando dor de cabeça até hoje, né? Tá vendo aí? Aí isso vem na sua mente, eu não podia ter feito isso. Já fez. Não tem como voltar atrás. Judas, quando caiu em si daquilo que ele fez, ele ficou perturbado. Ele ficou tão perturbado. Aí o que ele sentiu? Vou me matar, vontade de se matar. Foi lá na beira de um penhasco onde tinha uma árvore, amarrou uma corda que provavelmente estava velha, pulou, provavelmente a corda quebrou, a Bíblia diz que ele se despedaçou de despenhadeira abaixo. Tudo isso porque ficou remoendo uma atitude errada que ele tomou lá atrás. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas pessoas que eu vejo no noticiário que matam a família, por exemplo, um marido que vai matar a esposa e mata os filhos, e depois vai e não foi tão distante assim, entendendo? Mas ele, poxa, o que eu fiz? Vou me matar. Então, esqueça as atitudes erradas que você já tomou. Bola para frente. Siga em frente. Agora que eu já falei o que você deve esquecer, eu vou falar o que você não deve esquecer. Por exemplo, o que você não pode esquecer? As adversidades e lutas que te fizeram crescer. Por exemplo, Salmos 119, versículo 71, nos dá uma lição do que uma adversidade pode causar. Olha o que o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo que a luta dele levou ele até a Deus, conhecer a Deus, conhecer os decretos de Deus. É aquele ditado popular: quem não vem pelo amor, às vezes as tribulações nos fazem crescer espiritualmente. As adversidades da sua vida te fazem crescer.
Então não se esqueça delas. Quem já morou de favor aí? Levante a mão. Sabe aquele momento que você caiu em si por receber tanta humilhação e falar, eu vou tomar uma atitude, vou conquistar uma casa própria, vou sair da dependência dos outros? Aquela adversidade te encorajou a ter o que você tem hoje. Então não se esqueça dela. Tem muitas coisas que te aconteceram no passado que te trouxeram até o presente momento neste local, que te fizeram estar nessa situação em que você se encontra hoje. Há adversidades. Adversidades provam o quanto Deus é misericordioso para conosco. As adversidades é capaz de unir uma família. Como, por exemplo, a minha família não é uma família muito unida, mas falou que tem um doente, falou que tem um passando por dificuldade, todo mundo se mobiliza. Então, o que você não pode esquecer, as adversidades que te fizeram. O salmista está falando ali, foi bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3 também, nós temos um exemplo de o quanto a adversidade ela contribui para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá? Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, igreja? A tribulação produz o que, igreja? Perseverança. Eu dei o exemplo de você que morou de favor. Aquilo ali te fez perseverar em persistir naquilo que você queria, sair daquela situação. Também, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17, nós vamos ver exemplos de como a adversidade colabora para o nosso crescimento espiritual. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo, ele apanhou pra caramba, viu? Ele foi apedrejado, foi caluniado, foi para a prisão, e ele chama a tribulação dele de leve. Não só dele, dos que estavam com ele. Ele chama de leve e momentânea, não é algo que vai acontecer E ele diz que não tem comparação que ele passa, as tribulações que ele passa, com o peso da glória de Deus. Então as tribulações elas colaboram de alguma forma para o nosso crescimento espiritual. Então não se esqueça das adversidades que te fizeram crescer. Segundo, das coisas boas da vida. Eu me lembro quando eu estava morando ainda na minha cidade, eu gostava muito de ir para a roça, no meio do mato. Quando juntava a gente assim para catar piqui. Porque lá na cidade, sabe? É interior. E lá é uma região que tem muito piqui. Então na época do piqui lá você não compra, você pega no meio do mato. Ninguém compra piqui na minha cidade. O povo vai lá pegar para vender em outras cidades que não tem. E é muito bom o piqui de lá. Aí a gente ia catar,
pegava o saco, sabe? E ia todo mundo feliz, alegre. Eu lembro que às vezes dava uma dor de barriga e não tinha como voltar para casa correndo. Então era caçar uma moita. Papel higiênico? Que papel higiênico? Uma folha de uma árvore. E tinha que orar para não encontrar uma sabugueira. Aquela que dá coceira, sabe? Ortiga, é ortiga. Muito obrigado, dona Zulmira. Então, aquilo para a gente era uma alegria, sabe? E o povo ria. E falava, eu encontrei um maior, encontrei um piquigêmeos, trigêmeos. Era uma alegria aquilo. Então são coisas boas que você não deve esquecer. Quem se lembra de coisas e momentos bons que te aconteceram? Tá vendo? A nossa vida não é só feita de coisas ruins, é de coisas boas. Falando aí de fazer as necessidades no meio do mato. Eu lembro que a minha época foi marcada por aquela privada, não era nem banheiro, era privada. Aonde fazia um buraco, sabe? Colocavam as tábuas. Aí no meio dessas tábuas tinha um buraquinho, que era por onde a gente evacuava. E a gente via, sabe, a merda descendo. Não, e o pior de tudo é que quando a gente descia para fazer a necessidade, era o mau cheiro que a gente tinha que aguentar. E via aquelas larvinhas, tudo mexendo ali, sabe? E eu às vezes brincava com isso, eu mijava nelas. Espera aí que eu vou destruir tudo. Gente, isso para mim pode ser indiscreto eu falar isso aqui para vocês, mas isso para mim era tão divertido. E era uma época humilde, mas que trouxe tantas alegrias. Uma vez meu tio, nesses mesmos banheiros que era no fundo, de tábua, sabe? Foi tomar banho. Aí ele xingou. Ele falou a pelada. Despelada. Aí meu tio estava lá fora e falou assim, você me chamou? Meu tio saiu correndo do banheiro, do jeito que estava, do jeito que veio no mundo. Foi lá para dentro e minha avó, que é isso, menino? Você tá ficando doido? Aí meu tio, o outro que falou, veio rindo atrás. Ah, gente, tem tanta lembrança boa. Mas eu lembro de muitas coisas que me fizeram rir. De muitas coisas que me alegravam. Eu gostava muito de ir para a casa do meu tio, porque lá em casa não tinha ninguém para brincar, então eu ia para a casa dele, porque ele tinha muito moleque, menino. Aí eu andava quilômetros a pé para ir lá para a casa dele. Isso era tão bom. Não estava finalzinho da tarde, sabe? A gente ia brincar de queimada na porta de casa. Aí a gente gostava mais ainda quando juntava minha mãe e vinha as pessoas adultas, sabe? As nossas mães brincar também. Isso era tão bom. Então, coisas boas da vida nunca esqueça. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8 vai dizer. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso.
Não lembre-se de coisas ruins. Pense nas coisas boas. Outra coisa que eu não devo me esquecer jamais, das pessoas que foram bênção em nossas vidas. A ingratidão é algo horroroso. Então nunca jamais se esqueça de quem foi bênção na sua vida. Amém? Por isso que sempre eu falo para vocês que quando eu tiver a oportunidade de ter muito dinheiro, todas as pessoas que estão conosco desde a fundação da igreja, eu vou abençoar. Se eu ganhar 100 milhões de reais, desses 100 milhões pode ter certeza que 1 milhão vai ser de cada um. Porque cada um de vocês aqui foi bênção na minha vida. Foi e tem sido bênção na minha vida. Então não vou me esquecer de nenhum de vocês. Até hoje, eu posso falar, Dona Aparecida? Dona Aparecida, ela devolve o dízimo dela e todo mês ela dá uma oferta de 50 reais. Só que essa oferta ela diz que não é para a igreja. Ela fala que essa oferta é para mim. Só que eu uso só para a igreja, viu? E eu não esqueço isso. Cada detalhe, sabe? Cada coisinha que vocês já fizeram por mim, está tudo aqui na memória. Eu não me esqueço disso, eu sou grato. Os momentos de aflições que eu passei, as pessoas que estavam lhe ajudando, eu lembro de tudo. Dona Maria, seu Lázaro, morava lá, quer dizer, eu que morava do lado deles, né? Também sempre nos ajudando. Todo mundo aqui. Dona Lenise. Teve uma época na Mundial que eu estava passando um aperto, menino. Eu pegava o que eu ganhava para pagar algumas contas, sabe? Aí a Dona Lenise, passou, bora almoçar lá em casa? E eu, glória a Deus, porque não tinha nada. Sério, pessoal, nada tinha. Então, sou grata a Deus por cada detalhezinho. Hoje, eu vou comer um pudim que a Dona Carliane trouxe. Engraçado, vocês só trazem coisa para a Bia, não traz para mim. Aqui que eu trouxe para você. Ela chegou assim e falou, aqui que eu trouxe para você. Eu fiquei olhando. Aí eu vejo a Dona Ana Luísa trazer um presentinho para a Bia. E eu no pensamento, eu não ganho, não? Hã? É dos dois, né? Amém? Não vai, né? A senhora acredita que ela come sozinha? O que foi que... foi a geleia. Dona Maria deu uma geleia para a gente comer. A Bia trouxe. E eu esqueci dessa geleia. Só que teve um dia que eu me lembrei. Tem a geleia da Dona Maria, né? Me dá um pedacinho. Aí ela olhou para mim. É o quê? Eu falei, a geleia da Dona Maria. Que geleia? Eu falei, aquela que nós fomos lá na casa dela e ela deu para trazer. Eu achei que você não ia querer, eu comi. Então, cada detalhezinho não será esquecido. Diga glória a Deus. Fala, Dona Carlinha. Com certeza não. Na verdade, eu vou tão lembrar dele que domingo que vem, se a senhora quiser, pode trazer outro. Aleluia!
Então não se esqueça de quem foi bênção na sua vida. Não se esqueça. Tem muitas coisas que eu posso falar aqui dos irmãos. Cada um de vocês já fizeram alguma coisa por mim. E eu não me esqueço. Mas eu vou falar todo mundo aqui e a gente vai passar o dia inteiro. Então vamos lá? Outra coisa que eu não posso me esquecer jamais. Os feitos de Deus. Quem aqui já foi muito abençoado por Deus? Olha o que diz os Salmos. Calma aí, dona Iracema. O Salmo 103, versículo 1 ao 2. Olha o que a palavra diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas coisas boas Deus já fez por você, por sua família? Quantos pedidos de oração que você já fez a Deus e Deus não respondeu? Não esqueça de nenhum benefício dele feito por você. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não se esqueça do que Deus tem feito em sua vida. Tem muita gente que se esquece. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Quantos voltou para agradecer? Só um. E o pior de tudo, para a vergonha dos judeus originais, o que voltou para agradecer era um samaritano. Então Deus, Ele é benevolente para conosco. Ele não nos deixa desamparados. Existe outra coisa que eu não devo esquecer? Existe as promessas de Deus. Olha as promessas de Deus para a sua vida. Salmos 34, 19. Deixa eu só abrir aqui. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições, mas o Senhor... Olha a promessa de Deus aí para a sua vida. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor, ao redor dos que o temem, e os livra. Promessa de Deus para a sua vida. Quer mais promessa de Deus para você não se esquecer? Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, promessa de Deus para a sua vida. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Quer mais promessa de Deus? Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Promessa de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Não se esqueça das promessas de Deus. Agora, terminando esse tópico aqui, o que eu devo esquecer e o que eu não devo esquecer, vamos pular para o presente. Volta lá no texto de Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa presente, uma coisa... O que você está fazendo no presente? Paulo, ele não estagnou e nem parou no presente por causa do seu
passado. O que você está fazendo no presente? Talvez você fique remoendo o passado e dizendo, se eu tivesse guardado mais dinheiro, eu tinha comprado um carro bom hoje. E você está guardando dinheiro hoje para comprar o carro amanhã? Uma coisa faço. Paulo está falando de passado ou presente aí agora? Uma coisa faço. É uma ação no presente. Uma coisa faço. Eu vou focar só nessa palavrinha aqui. Uma coisa faço. Presente. O que você está fazendo? Pastor, eu quero crescer espiritualmente. O que você está fazendo? Pastor, eu quero ser uma pessoa abençoada por Deus. Mas fulano falou isso, sabe? Coloca uma peneira no seu ouvido, filtra. Faço. Pastor, eu quero ser uma pessoa assim, assim e tal. O que você está fazendo? Faça. Eu poderia estudar, eu tinha vontade de fazer uma faculdade de engenharia civil. Eu deixei de lado a engenharia civil para fazer teologia. Por que teologia? Porque teologia é a área que trata das coisas divinas. É a área que estuda Deus. É a área que estuda as coisas de Deus, a sua vontade. Então, para pregar para você, eu tenho que ter conhecimento daquilo que eu estou falando. É por isso que eu deixei de lado uma para fazer outra. Se você se arrepende? Não me arrependo. Porque meu prazer é fazer isso. Faço. E por que o senhor estuda? Para não ser o pior, para não falar besteira, para não tomar atitudes erradas. Faço. O que você está fazendo? Uma vez, seu Lázaro, quando era conselheiro da igreja, agora ele é vice-presidente, ele falou algo interessante para mim que eu gravei. Quando nós estávamos na época da política. Ele falou, se o senhor não falar de política na igreja, as pessoas que não gostam, que são de outras igrejas, e ouvir falar nas igrejas dela, vai vir para a nossa. Porque tem gente que não gosta. E é faço, agora, presente. Ah, mas lá no passado, esquece o passado. Passado eu falei que tem que isso. Agora é o presente. Faço. O que mais ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Avançando. Presente, cada passo. Cada passo que você dá é um avanço. Não despreze as coisas pequenas. Cada passo que você dá é um avanço. Avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de você? Faça, avance para as que estão diante de você. É um ministério na igreja? Faça, avance. É um trabalho lá fora? Faça, avance. Eu não tenho vontade nenhuma de continuar trabalhando para os outros. Mas eu estou fazendo agora, para lá na frente colher o que eu quero. Para as que estão diante de mim. A minha palavra complementou essa daqui. Prossigo, presente, para o alvo. Você tem um objetivo? Qual é o seu objetivo? O que você faz agora no presente vai refletir o seu? Qual é o seu alvo no futuro? Para o prêmio da soberana vocação
de Deus. Paulo, ele tinha um objetivo. E ele queria alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é o seu objetivo? É comprar uma casa? É comprar um carro? Esse não é o tema da nossa mensagem, mas se for o seu objetivo, faça, prossiga, tenha isso como alvo. Mas acima de tudo isso, o prêmio da soberana vocação de Deus. Porque o homem que só olha para essa vida, que só pensa nas coisas dessa vida, ele não é feliz. Ele é infeliz. Olha o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você espera em Cristo somente para essa vida aqui, esqueça. Você não encontrou a verdadeira felicidade. Porque enquanto você vive lutando para conquistar coisas somente nessa vida, Jesus tem uma eternidade para nos dar. Essa vida é limitada. Hoje, amanhã, nós podemos não estar aqui. Podemos, a qualquer momento... Aí o corpo apodrece, os ossos vai-se embora. Aí vem a eternidade. Em Romanos, capítulo de número 8, Paulo também vai falar qual é o objetivo dele. Em não se preocupar com o que acontece com ele no presente. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O objetivo do apóstolo Paulo não era nessa vida. Ele prosseguia por algo que estava além desta vida. Diga glória a Deus. A glória de Deus que não pode ser comparada com nenhum sofrimento que ele já passou nessa terra. Amém? Olha o que diz também em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. No fim de sua vida, Paulo fez essa declaração. Prossegui, corri, fui adiante, em busca do alvo. E agora, já me está reservado aquilo que eu tanto buscava. Amém? Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Passado, o que for de ruim, esquece. O que for de bom, lembre-se. Presente, faça. Futuro, prossiga adiante daquilo que você deseja alcançar. Principalmente a soberana vocação de Deus. E para encerrar, eu quero só falar uma palavra. Seu passado pode ter muitas cicatrizes, muitas feridas, mas seu futuro está intacto. Faça agora para chegar lá. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.